Com amigos, no sentido de colaborar com uma autocrítica do movimento espírita, de que faço parte, em que estou integrado e graças ao qual tenho, durante muitos anos, aprendido e absorvido novos conhecimentos com a doutrina espírita. Eu trago aqui para vocês um pequeno pronunciamento do amigo Divaldo Pereira Franco, sempre um baluarte e referência incontestável para mim como canal de elucidação e de esclarecimentos da espiritualidade. O vídeo é rápido, é uns 3 ou 4 minutos no máximo, e ele versa sobre o movimento espírita. Eu gostaria de destacar aqui, no meu pronunciamento, e depois sugiro que vocês prestem atenção no que ele fala, para atentarem para o seguinte: sobre as tribulações, se as tribulações do mundo atual em que vivemos, que todos sabemos está em grande processo de transformação, se elas estão todas programadas. Divaldo comenta que nem todas, mas os agravantes dessas tribulações vêm por conta das más escolhas. Isso no que refere-se ao planeta todo, ok? Adiante, ele cita que é o efeito da cultura materialista que está disfarçada no cultivo da espiritualidade humana. Olha só, gente, que coisa, hein? Vamos lá, vamos escutar isso, o pronunciamento dele. As religiões são interpretações do entendimento humano. E os homens, nós que as construímos, inserimos nela, é inevitável, a nossa forma de pensar, o nosso jeito de agir, as nossas percepções e as nossas perspectivas. Daí que as religiões, elas, na grande maioria, se não todas, inclusive a espírita, vocês vão ver lá, inclusive a espírita, distorceu muita coisa da mensagem essencial. Isso causado também pela atuação de contingentes espirituais contrários ao cristianismo, que a doutrina espírita estuda bem isso. E, por fim, eu destaco aqui que o movimento espírita, ele cultivou a razão em detrimento da emoção. Cultivamos a inteligência, que é um dos requisitos para se compreender, para se absorver os novos conhecimentos e consolidar a fé. Mas a parte da emoção, abastecida pela compreensão da mensagem espírita, faz a grande transformação individual do indivíduo, da pessoa. Isso também não ocorreu bem no movimento espírita. Então, o movimento espírita, assim como todas as outras grandes revelações, ela não foi assimilada de modo geral. Vamos ouvir o vídeo do nosso querido Divaldo, que fica mais completo, né? Ok, gente. Querido amigo Divaldo, seja muito bem-vindo à nossa 25ª Conferência Estadual Espírita. E em nome do Movimento Espírita do Paraná, gostaríamos de agradecer pela sua disposição para, mais uma vez, responder questões formuladas pela nossa área de comunicação social espírita e ofertar as orientações seguras ao nosso movimento. Muito obrigado. Para mim é uma verdadeira bênção, porquanto esta fraternidade demonstra a grandeza dos postulados espíritas em nossas vidas. E a 25ª Conferência é um passo dado na direção do futuro, abrindo horizontes para os dias abençoados do porvir. Nós vivemos, Divaldo, inclusive ontem você mesmo falou a respeito disso, momentos de inquietações em nosso país. Isso tudo deveríamos realmente passar ou criamos em anos próprios por nosso comportamento indevido? Segundo apontam os benfeitores espirituais, nós estamos vivendo o efeito de uma cultura materialista disfarçada de espiritualidade. Os postulados das diversas religiões não nos levaram diretamente ao sentimento do Cristo, porque se compraziam, e algumas ainda se comprazem, nos litígios inúteis da predominância dos seus postulados. O Espiritismo não poderia ficar à margem, porque deveremos considerar que o Espiritismo, através do seu movimento, apresenta as debilidades humanas, que são atribuídas muitas vezes à doutrina, que é incomparável. O movimento espírita brasileiro vem sofrendo desde o começo de implantado no Brasil dificuldades humanas que caracterizam comportamentos atávicos, condutas estranhas aos postulados sublimes do Evangelho de Jesus. E, naturalmente, durante esse período passado, a sociedade que poderia ter trabalhado a emoção cuidou da inteligência. E numa imagem muito comum, as conquistas de natureza intelectuais, tecnológicas,
são a horizontalidade do progresso, porque não foram correspondentes com o desenvolvimento de natureza moral, que Allan Kardec, com muita propriedade, apresentou-nos como o progresso intelecto-moral. E ficamos distraídos com as questões do mundo físico, as necessidades biológicas, a ânsia do prazer, e estabelecemos normativas de progresso dentro das linhas interesseiras das facções religiosas a que pertencíamos. Então, não necessariamente poderíamos viver estes momentos infelizes, atormentadores que estamos experimentando, mas eles são frutos de uma herança cultural, de natureza religiosa e sociológica, que de alguma forma também apressam a nossa busca pela libertação dos atavismos e a integração perfeita dos postulados abençoados de Jesus Cristo. Apesar dessas dificuldades que o país experimenta, a missão de pátria do Evangelho e coração do mundo permanece, porque é uma destinação programada por nosso Senhor Jesus Cristo, que vai além do nosso tempo e que estaria vinculado ao que chamaríamos o tempo de Deus, que não corresponde exatamente às nossas formulações temporais, resultados do movimento do nosso planeta em torno do Sol.